Olá, uma excelente semana para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje no assunto do dia vamos aprender um pouco mais sobre endometriose, do diagnóstico ao tratamento. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o assunto, a enquete do dia. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa pergunta de hoje para você interagir com a gente. Você vai ligar para responder a nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E os números, eles são expressivos. Mais de 7 milhões de mulheres no Brasil sofrem da doença causadora de dor e infertilidade. A endometriose, que é uma doença inflamatória crônica que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Estudos da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva constataram que se demora aproximadamente 12 anos para diagnosticar a doença. E por que leva esse tempo todo para o diagnóstico? Os nossos convidados de hoje irão nos explicar isso e muito mais. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o doutor Gilvan Santos. Doutor Gilvan, ele é especialista em endometriose. Também vai nos ajudar com muitas orientações e dicas a doutora Iveline Radassi. Doutora Iveline, ela é ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos especialistas de hoje, mas a partir de agora tem uma reportagem que conta um pouco, de como a dona de casa, Vânia Maria, ela lida com a endometriose. Acompanhe. Estima-se que 7 milhões de brasileiras tenham endometriose, uma doença que afeta cerca de 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A endometriose é uma patologia em que eu digo para o paciente, às vezes ela chega no meu consultório até com a pergunta: doutor, eu peguei isso com alguém? Não, de forma nenhuma. O fato é que ela nasceu mulher e, nascendo mulher, ela vai menstruar. E menstruando, ela pode ter endometriose. O que pode levar a mulher a ter endometriose? Causas externas. Existem alguns estudos, mas nada comprovado. A teoria mais aceitável está completando 100 anos, para você ter uma ideia. 100 anos é a teoria mais aceitável. É sangue menstrual, que, através da chamada menstruação retrógrada, foi para a pelve feminina. O problema também é considerado a principal causa de dor pélvica. Esta dona de casa sente dores tão intensas que, por vezes, foi difícil trabalhar ou fazer qualquer tipo de atividade. Nesse período eu não tenho condições de fazer serviço, até mesmo por conta das pernas, que ficava assim com aquela sensação de inchaço. Sentia um peso na perna, cansada, e isso atrapalhava muito. Aí, assim, o corpo só pedia a cama. E parece que quando eu me deitava, a dor aumentava. Enquanto eu estava me movimentando, era como se tivesse esquecido a dor, que era impossível, porque incomoda mesmo. Mas, assim, eu deitava para aliviar também por conta das pernas. O principal é o quadro de dor. A paciente portadora de endometriose, a queixa maior dela é a dor. Em segundo lugar, vem a dificuldade em gestar. Ela tem dificuldade em engravidar. E aí vem a pergunta: a paciente portadora de endometriose é uma mulher infértil? Não. Ela pode engravidar, sim. O controle da endometriose pode ser feito de forma variada e, em casos mais sérios, até cirurgia para a diminuição dos focos da doença. Não há nenhum medicamento, até hoje a ciência não descobriu nenhum medicamento como tratamento para endometriose. Todos eles são sintomáticos, ou seja, qualquer medicação que eu passe para endometriose, eu não estou tratando a endometriose, eu estou tirando parte dos sintomas da paciente. Em alguns casos, ou na maioria, eu diria até um percentual muito alto, 95%, tem que ir para a cirurgia. São focos de endometriose que têm que ser retirados. O mais grave deles é quando atinge a parte intestinal.
O reto sigmoide é o mais acometido, e aí tem que se fazer a cirurgia, uma cirurgia maior, com a retirada de um segmento do intestino, mas que isso a paciente volta. Eu tenho vários casos já na minha estatística de pacientes que voltaram ao normal, inclusive gestaram já depois de uma cirurgia dessa. Vânia passou por cirurgia, mas no ano passado os incômodos tornaram a aparecer. Ele pediu para comer bastante frutas, folhas verdes, né? Porque é o momento que a gente perde muito sangue, então assim, para não chegar também uma anemia. Aí o médico pediu para evitar assim comida carregada nesse período e comer fruta, passou vitamina D também para mim continuar tomando, fora os medicamentos para aliviar as dores, né? As dores das tensões. O médico ginecologista explica por que isso acontece. Muitas pacientes chegam para mim com quadro de endometriose, às vezes endometriose severa, que foram operadas por ginecologista que não tem muita experiência com endometriose, e disseram para ela: você está operada, eu tirei a sua endometriose. Vamos tirar isso do vocabulário. Tirar a endometriose, isso não existe. Eu tiro focos de endometriose, eu tiro porções de peritônio que estão doentes, eu tiro nódulo, mas a doença ela persiste. Portanto, eu já tive pacientes que eu fiz 3 cirurgias, a 4ª foi uma cesariana. Eu tive 3 cirurgias por endometriose, a 4ª dela foi uma cesariana. E depois ela voltou a ter problemas, e eu tive uma cirurgia, já uma cirurgia definitiva, até porque ela já tinha uma idade mais avançada, e optou, ela com o esposo, de fazer uma cirurgia mais radical. Mesmo que você não esteja sentindo absolutamente nada, peça sempre um exame aprofundado quando for seu ginecologista de rotina. Tá? Não deixa de ir ao ginecologista. E se por acaso tiver dor, vá mais de uma vez, ou tantas vezes quantas forem necessário, até que se chegue a um diagnóstico. Estamos aprendendo um pouco mais sobre endometriose. Aqui no nosso estúdio, contamos com a participação de 2 convidados que entendem bastante sobre o tema. Eles que irão nos ajudar a compreender melhor e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Vou apresentá-los para você que ligou a televisão agora. Estamos contando com a presença aqui do Dr. Gilvan Santos. Dr. Gilvan, ele é ginecologista especialista em endometriose. Também contamos com a participação da doutora Iveline Radassi. Doutora Iveline, ela é ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. E a gente acompanhou na reportagem, né? E uma dúvida muito comum, né, que o doutor Gilvan explicou pra gente, que chega no consultório, é sobre se pegou ou não a endometriose com alguém. A paciente tem essa dúvida: será que eu peguei a doença com alguém? O doutor explicou que não. Mas quando a gente vê, né, que não é a doença transmissível, essa mulher ela pode tomar algumas atitudes para prevenir a doença, doutor? Sim ou não? Não. Também não. Infelizmente, não. É uma doença, a gente costuma falar, enigmática. Não se tem uma gênese definida para ela. Sabe-se apenas que é a presença do tecido endometrial, a célula endometrial, fora do útero. Isso ela não pega com ninguém, nem há o que fazer. Bom, digamos que a mulher não queira ter endometriose de forma nenhuma. Só existe uma maneira: não menstruar nunca. Ou seja, assim que iniciar o período dela de menstruação, o bloqueio. É possível que esta garota nunca venha ter endometriose. Mas hoje já existem estudos que mesmo sem que ela menstrue, ela pode ter a endometriose. Já nasceu com esse defeito genético que pode fazer com que ela no futuro desenvolva um foco de endometriose. Por isso a gente sempre diz, é muito enigmática. E por mais que se estude, eu brinco dizendo, é uma patologia que quanto mais eu estudo, menos eu sei. E esse bloqueio, né, da menstruação pode ser considerado normal ou pode trazer alguma complicação que não seja a endometriose? E desde já a gente explica, né, o que é essa menstruação. Doutora Iveline.
Esse bloqueio da menstruação pode ser feito com um anticoncepcional comum. Se essa paciente não tem um diagnóstico de endometriose e não tem alguma coisa que faça a gente achar que ela precise de um tratamento específico para endometriose, ela pode usar o anticoncepcional comum. Hoje em dia a gente já tem algumas drogas que a gente vê que tem um controle maior da dor. Como o Gilvan mesmo falou no vídeo, a gente, quando fala em tratamento de endometriose, a gente não fala em tratar a endometriose para deixar de ter ela, não. A gente fala em controle da dor e diminuição da evolução dos focos de endometriose. Então, a gente já tem algumas drogas hoje em dia que seriam as melhores drogas para esse controle da dor e a diminuição da evolução dos focos, que seriam drogas à base de progesterona isolada. Tá certo? Então, a gente tem o Dienogest no mercado e o Diomirena também tem sido muito utilizado para esse controle da dor e diminuição da evolução dos focos, tá certo? E não teria problema nenhum essa paciente ficar o tempo que ela quisesse sem doar. Do ponto de vista reprodutivo, a paciente que é portadora de endometriose só deveria menstruar para engravidar. Se ela não quisesse engravidar, seria para ela ficar até o momento que ela decidisse engravidar bloqueada, que é assim que a gente chama quando a gente faz com que essa paciente pare de menstruar. Ela vai ficar bloqueada. E o que é a menstruação, doutor Gilvan? A menstruação, eu brinco com minhas pacientes, menstruar é jogar sangue fora. Não tem sentido. Existe, inclusive, um livro feito pelo grande cientista Elzemar Coutinho, onde ele faz a pergunta, o livro dele é sangrar por quê? Não há sentido. Então, os pacientes chegam, mas doutor, a menstruação é a saúde da mulher. Disse, não. Muito pelo contrário, você pode entrar na anemia porque você está sangrando muito. Então, o sangramento é o final de um ciclo. O útero tem as 3 camadas conhecidas, tá? A interna é a camada endometrial submucosa. Este endométrio, que ele é uma camada muito fina, ele se torna espessa à espera de uma possível gravidez. Se a mulher não engravida, esta camada é jogada fora, para que venha uma nova camada, ou seja, um novo ciclo. Então, descamar esta camada sangra. E é isso a menstruação. Algumas pacientes têm algum problema que sangram mais do que outras. Mas o normal qual é? 3, 4 dias de menstruação. Quando ela vai a mais do que isso, é bom investigar. Uma coisa que eu sempre digo, não confunda o excesso de sangramento com endometriose. Você pode ter endometriose e tua menstruação ser normal. Você pode sangrar demais e não ter nada com endometriose. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? E tem tipos de endometriose? Separamos aqui uma tela e eu queria contar com a ajuda dos nossos convidados. Esses tipos, né, que a gente, quando vai pesquisar, encontra na internet, em alguns livros também. A endometriose intestinal, endometriose nos ovários e endometriose na bexiga. Desses 3 tipos, o ginecologista é capaz de diagnosticar os 3 ou só a endometriose no ovário e na bexiga? Como é que a gente explica esses tipos e o diagnóstico? Quem é que dá esse diagnóstico dos tipos de endometriose, doutora Iveline? Normalmente, quem dá a endometriose é o ginecologista, sim. E esse diagnóstico, mesmo sendo ela intestinal, tem como a gente fazer com exames no consultório de ginecologia. Assim, a gente solicitar alguns exames na nossa rotina ginecológica que viria esse diagnóstico de endometriose intestinal. O tratamento, que normalmente é com um especialista, assim, uma pessoa que tem uma especialização em cirurgia de endometriose. Mas todos esses tipos de endometriose a gente poderia ver numa ressonância, por exemplo. Uma ressonância da pelve poderia ver todos esses tipos de endometriose. Hoje em dia, a gente acredita que a ultrassonografia com preparo intestinal para diagnóstico de endometriose pode ser até mais específica e sensível para o diagnóstico do que a ressonância, tá certo? Então, todos esses 2 exames, a gente podem ser solicitados pelo ginecologista mesmo, independente do lugar que a endometriose está, porque além desses lugares, a endometriose pode estar em outros locais do corpo.
menor. Aí, quando está em um local fora da pelve, é que fica difícil de um ginecologista diagnosticar. Então, às vezes, esse diagnóstico não vai ser por um ginecologista, porque a endometriose está fora da pelve. Mas na pelve, normalmente, é o ginecologista quem dá mesmo esse diagnóstico. E desses tipos, né? Qual o mais comum, doutor? O mais comum, que é o peritoneal. Ou seja, o foco peritoneal. É exatamente esse foco peritoneal que normalmente ele dá o quadro de dor. Porque o endométrio, o tecido endometrial no ovário, ele pode causar o chamado cisto endometriose, que é o endometrioma de ovário. A endometriose intestinal é um foco ou um nódulo que ela pode invadir as camadas do intestino e chegando a muscular não tem mais o que fazer, tem que ser cirúrgico e ressecar aquele segmento. E a endometriose de bexiga também ela é cirúrgica. Ou seja, a endometriose instalada, ela é cirúrgica, não há outro tratamento. O Dienogest que Eveline falou é excelente, mas o máximo que a gente pode conseguir é que aquele foco ele estacione. Eu brinco dizendo o seguinte: se eu tenho uma Ferrari que vai a 200 por hora, na hora que eu coloco o Dienogest, ela só pode ir a 50. Ou seja, eu diminuí a velocidade da progressão da doença. Como a gente sabe, a endometriose é uma doença crônica e progressiva. E o pior dela, incurável. Câncer, de forma nenhuma. Não é, mas é incurável. Tá? E aí eu tenho endometriose de bexiga. Tenho que ressecar. Endometriose dos ovários. Eu tenho que tratar esse ovário. Muitas vezes eu recebo de colegas que trabalham com infertilidade e diz: Gilvan, essa paciente é cirúrgica, mas por favor, não mexe nos ovários dela porque eu vou colher os óvulos. Então não mexa, tá? Tudo bem. E aí é intestinal. A endometriose peritoneal, muitas vezes são pequenos focos. Na maioria das vezes a gente retira um foco daquele, ou mais de um, para confirmar o diagnóstico, tá? E os outros, muitas vezes, a gente só cauteriza. Na hora que você cauteriza, você queima aquele tecido está morto, tudo bem. Mas, casos muito mais sérios, endometriose de pericárdio no coração, isso é um achado radiológico, tá? Endometriose de diafragma, cansei de ver isso, mas na cirurgia, onde eu tenho que fazer toda uma varredura da cavidade, eu vejo lá no diafragma o foco da endometriose. Aí eu não vou abordar, porque não é mais a minha área. A minha área, eu brinco dizendo, eu trabalho sempre no andar de baixo, então eu tenho que ver especialista para que faça essa cirurgia. Claro, em conjunto com o ginecologista, ok? Mas esses três são muito comuns. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre endometriose e a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site do Jornal da USP. Mulher moderna está mais propensa a desenvolver endometriose. Essa doença, que é a principal causa de infertilidade feminina, afeta de 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva no mundo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o professor da Faculdade de Medicina da USP, Maurício Simões Abrão, explica que a endometriose também reflete o perfil da mulher moderna. Segundo ele, hoje em dia as pessoas são mais estressadas, o que é relevante para uma condição estimulada por hormônio, como é o caso da doença. Além do fato das mulheres de hoje em dia menstruarem mais, já que demoram mais para engravidar e possuem menos filhos.
O médico faz um alerta para manter um estilo de vida saudável e o diagnóstico precoce, já que quanto mais cedo for diagnosticada a endometriose, maiores são as chances de controle da doença. Agora a gente volta ao estúdio. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente já repassa aqui uma pergunta para os nossos convidados, né? De que forma a mulher deve agir para que a modernidade não afete, né? E não não venha acelerar nesse quadro de endometriose? Porque na manchete, né, na notícia da internet fala, né, que as mulheres modernas estão cada vez mais sofrendo com a endometriose. O estresse foi um fator, né, que foi apontado nessa notícia da internet que potencializa. O aparecimento, doutor, seria o aparecimento da endometriose? Esse estresse vai potencializar? Sim ou não? Eu diria que não, tá? O aparecimento da endometriose, a paciente hoje, a mulher, seria uma doença moderna? Não. Essa doença é doença de séculos. Séculos, tá? Vou dizer há 1000 anos, tá? Essa doença existe. Pelo fato da mulher menstruar, ela sempre menstrua. O que é que está acontecendo hoje? É a facilidade do diagnóstico. Por que digo a facilidade? Porque a mulher moderna, eu digo, ela resolveu sair de casa. Ou seja, a mulher hoje, primeiro, ela está casando mais tarde. Ela está tendo filhos mais tarde. Ela hoje resolve trabalhar, se estabelecer, fazer uma faculdade para depois pensar em casar. Ou seja, ela menstrua muito mais do que a mulher de antiga, tá? Por quê? Pelo fato dela não engravidar. A mulher, quando engravida, ela passa 9 meses sem menstruar. Mulheres que têm, exemplo clássico que eu sempre digo, faleceu aos 44 anos de idade e teve 11 gestações. Quanto tempo essa mulher menstruou? Era uma gravidez praticamente seguida, tá? Então ela menstruou muito pouco. A de hoje não, ela menstrua muito mais. Quanto mais ela menstrua, mais chance ela dá de desenvolver endometriose. Tudo bem. Uma outra coisa, ir ao ginecologista. A mulher hoje vai muito mais do que antigamente. A mulher de antigamente ela ficava em casa, cuidando dos filhos, da casa e do marido. E ao médico, muito raro. Ela hoje vai. E muitas vezes é levada pela própria mãe, já adolescente. Outra coisa, a mulher moderna ela vive muito em escritório, rua, carro. O nosso ar é fator desencadeante de um processo existente. Doutor, isso é possível? Já existem estudos que mostram, tá, que a poluição, o famoso gás carbônico que está no ar, ele piora ou exacerba um quadro da endometriose. Então, aparecer, não. Piorar, sim. A gente tem Concordo. Concordo. A gente tem uma imagem aqui, né, para ilustrar ainda mais aqui o nosso bate-papo, para a compreensão ficar ainda melhor para quem está em casa nos acompanhando, doutora Iveline. Aqui temos a imagem de um útero considerado normal, né? Queria que a senhora explicasse aqui esses pontos, né? Temos as trompas, tem o útero, tem o ovário também e a vagina da mulher. Esse aqui é considerado normal, isso, saudável, sem inflamação. É uma representação, uma imagem de um útero cortadinho no meio, assim, né? Que a gente tem como ver a parte de dentro. Onde está aí essa bolinha branca de útero, é aí que é o endométrio. E é aí que é a camada que deveria descer pela vagina para a paciente menstruar, só que no caso de endometriose, a teoria mais aceita, que ele falou, que é do refluxo retrógrado, esse endométrio, ele vai para cima, vai passar pelas trompas, vai chegar até o ovário e vai chegar na pelve da mulher, tá certo? Então, por isso que na imagem ao lado,
do útero afetado, a gente vê focos de endometriose em trompa, ovário e fora Todos do esses útero. pontos vermelhos, né, doutora? Todos esses pontos vermelhos seriam focos de endometriose, que inclusive ele vai para fora do útero, não vai ser só no útero que ele vai ficar. Então vai pegar aí por fora do útero, vai pegar no peritônio, vai pegar na bexiga, que está intimamente ligada, vai pegar no intestino, que está intimamente ligado. E esses focos de sangue que ficam por fora do útero, todas as vezes que a paciente menstruar, vão ser estimulados, porque da mesma forma que os hormônios da menstruação vão estimular o endométrio que está dentro do útero, aqueles focos de endométrio que foram para fora do útero serão estimulados na menstruação também. Então ela vai sentir dor da menstruação por fora do útero. Por isso que ela tem uma dor tão forte durante a menstruação. E esses focos, eles sangram, tá certo? Então é como se ela estivesse sangrando dentro da barriga, porque esses focos estão por fora. E no momento que esse sangue é absorvido, ele forma aderências, porque aquele sangue que foi liberado, no momento que ele for absorvido, ele é absorvido entre o intestino e o útero, por exemplo, e o intestino acaba ficando pregadinho no útero, e a gente chama isso de aderência, e isso causa dores também. E vai ser isso que vai ser o que vai desencadear as dores tão fortes de uma paciente que é portadora de endometriose. As mulheres têm essa gestação nas trompas, né? Seria por esse motivo, para o embrião não conseguir voltar para o útero. É um dos motivos da paciente ter a gestação na trompa, é a endometriose, e o embrião acaba ficando no meio do caminho, porque tanto existe uma semi-obstrução, como a motilidade da trompa está comprometida. E no caso da cirurgia, né, para preservar o ovário, que o senhor falou, né, doutor, que alguns médicos pedem para que o senhor tente ao máximo preservar esse ovário para que a mulher venha a engravidar mais à frente. Até que ponto se pode preservar esse ovário, doutor? Eu diria que 100%. Isso é o que me combatem muito, eu sou muito combatido por isso. Endometriose ovariana, mesmo o endometrioma grande, ele não é sinônimo de ovarectomia, ou seja, retirada do ovário. Isso porque o cisto ovariano causado pela endometriose, ele está na sua parte interna. O ovário, onde tem, você está vendo essa bolinha, o cisto ele cresce dentro do ovário. A gente vê aqui o menor. Então o ovário, ele vai crescendo, porque ele tem o tecido ali e como a Iveline falou, quando a mulher menstrua, aquele sangra também, aquele cisto ele vai aumentando, Então o ovário ele cresce de dentro para fora, ele vai crescendo e vai crescendo. Qual é em que consta a cirurgia? A cirurgia consta de cirurgião que entende um pouco da endometriose, sabe que não há necessidade de extirpar esse ovário, de tirar esse ovário. Ele vai abrir este ovário, vai tirar o líquido que tem dentro, um líquido achocolatado, tá certo? E retirar a cápsula cística que está presa no tecido ovariano, no parênquima ovariano. É aí que as doutoras, tá, que trabalham com, e os doutores que trabalham com infertilidade dizem, reprodução humana, né? Não mexam muito, porque ele tem muito medo do médico inexperiente tirar parte desse parênquima, que é o que elas precisam, é onde estão os óvulos. Então, cabe ao cirurgião retirar com bastante maestria, com bastante experiência, esta película que forma a cápsula, tá certo? E aquele ovário que era, vou te dar um exemplo, do tamanho de uma laranja, do tamanho de um abacate muitas vezes, e você deixa ele lá, 30, 40 dias depois, se você fizer uma ultrassom, ele está bonitinho, ele regrediu, está lá no tamanhozinho. Muitas vezes, não um percentual não muito alto, mas aparece um cisto simples. Na formação dele, cisto simples. O que é cisto simples? É aquele cisto que tem um líquido, até o brinco, dizendo, parece água mineral, não adianta nem mexer, que isso aqui não vai causar coisa nenhuma. Nas trompas já é mais complicado. A trompa, quando ela é obstruída ou ela forma a fibrose, não tem mais tratamento. Aí a paciente, infelizmente, perdeu essa trompa. Se a outra estiver tudo bem, problema nenhum, ela vai engravidar, porque ela não precisa dos 2 ovários para engravidar, ela engravida por um.
Essa trompa ela perdeu. E se acontecer o caso dela perder as duas, aí tem que ir para a doutora Iveline para que ela faça a fecundação. Porque no caso, fazendo essa cirurgia e preservando o ovário, a chance dela engravidar sem precisar de uma reprodução humana, né, sem precisar de um método de fertilização, ela consegue? Se a trompa estiver boa. Se a trompa estando boa, fez a cirurgia aqui no ovário, 100% ela pode engravidar, doutor? Não. Não. Este é o grande enigma da endometriose, onde dizem que eu sou muito rigoroso, tá certo? E eu prefiro pecar por excesso em todos os sentidos. Na minha estatística, as mulheres que são portadoras de endometriose, mesmo que não sejam afetado o útero, aliás, o ovário ou a trompa, mesmo que seja fora desta região, ela tem a dificuldade em torno de 75% para engravidar. 75%. Se a paciente não tem sintoma nenhum, nunca pensou em endometriose, mas tem dificuldade em engravidar, não consegue, essa paciente tem 75% de possibilidade de ser portadora de endometriose. Ou seja, a recíproca é verdadeira. Tem endometriose, 75% de dificuldade. Não consegue engravidar, 75% para ter endometriose. Ok? Mas que pode engravidar. Naquela entrevistazinha minha eu disse, eu fiz 3 cirurgias para endometriose e a 4ª foi uma cesariana. Então é possível engravidar? É. E não foi fertilização. Ela engravidou naturalmente. A fertilização é uma opção, né? Que seria de fato o que, doutora? Explicando para quem está em casa. A fertilização in vitro, a gente inicia em primeiro lugar. A gente não vai mais precisar dessa trompa, tá certo? Como a trompa é a parte que é acometida pela endometriose, que mais causa infertilidade, tá certo? A gente vai estimular esse ovário, vai dar remédio para que esse ovário me dê vários óvulos em um ciclo menstrual apenas, tá certo? Em um momento do ciclo, eu vou levar essa paciente para centro cirúrgico e vou aspirar esses óvulos do ovário dela. Esses óvulos, os que estiverem maduros, eu vou levar para um laboratório. No laboratório, eu vou fertilizar esses óvulos com o espermatozoide do marido da paciente e vou formar embriões. Então, tanto eu vou ter o máximo que aquele ovário conseguir me dar em um ciclo menstrual, porque eu vou estimular com remédio, tá certo? Como eu vou fazer com que ela não precise daquela trompa para engravidar. Por isso que quando ele disse que quando a paciente vai perder as 2 trompas, então realmente não tem mais o que fazer. Porque se a gente perceber que por causa da endometriose a paciente perdeu uma trompa, a gente ainda tem como tentar, por tratamento de baixa complexidade, que seria controlar a ovulação, estimular uma ovulação e controlar para que essa paciente tenha um namoro programado e aumente a chance dela de engravidar da outra trompa, a gente ainda tem como fazer isso. Porém, quando ela perde as 2 trompas, aí a gente tem que partir logo para a fertilização in vitro. E como a endometriose é uma doença progressiva, não só quando a gente percebe que já tem um acometimento grande, como assim, mas a partir do momento que a paciente descobre que ela é portadora de endometriose, ela já tem que começar a pensar em que momento da vida dela seria um bom momento para ela engravidar, tá certo? Não que ela precise engravidar agora. Olha, você descobriu que tem endometriose, então agora você vai ter que engravidar. Não, mas ela já tem que começar a se programar para isso, porque é uma doença progressiva e a chance de ela ter uma infertilidade e uma dificuldade para engravidar é alta, então quanto mais cedo ela tentar, melhor. Ok, mais uma vez eu pedi licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre endometriose. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o assunto? Pode mandar para a gente no 99209-4819, é o nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar aqui as perguntas aos nossos convidados. Tem a primeira dúvida aqui que chegou através do nosso WhatsApp. A telespectadora ela não se identificou, mas fala o seguinte... ela já procurou várias vezes o ginecologista porque ela sente uma dor constante. Essa cólica, né, é muito forte.
E os médicos que ela procurou, eles dizem que não há nada, que os meus exames estão todos perfeitos, mas eu sinto essa dor constante que não passa. O que é que eu faço agora? Ela pergunta, porque já procurou vários especialistas que falam que está tudo tranquilo nos exames. Doutora Ivelino, o que é que ela deve fazer? Procurar mais outro especialista ou um especialista em endometriose? Tá certo? Procurar uma outra opinião. Talvez um ginecologista comum, que tenha uma visão diferente desse ginecologista que ela foi, possa pedir algum exame mais aprofundado, tá certo? Mesmo quando todos os exames dão normais e a paciente tem uma piora da qualidade de vida dela por causa dessa dor pélvica, tá certo? A videolaparoscopia, ela pode ser inicialmente diagnóstica, tá certo? O diagnóstico de endometriose, ele pode ser fechado só por videolaparoscopia. Inclusive, teoricamente, o diagnóstico de endometriose é fechado com videolaparoscopia, com biópsia daquele foco de endometriose e o histopatológico dando endometriose, tá certo? Então, às vezes, os exames dão todos normais, realmente. Tá certo? E ela só tem como ter certeza do diagnóstico fazendo uma videolaparoscopia diagnóstica. E o contrário também pode acontecer. Às vezes a paciente tem uma endometriose profunda e ela é assintomática, tá certo? E ela só vai descobrir que é portadora de uma endometriose profunda quando ela começa a tentar engravidar e não consegue. Aí a gente aprofunda os exames, que ela nunca achou que teve necessidade de fazer, e a gente descobre que ela tem uma endometriose já bastante avançada. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: eu posso tratar a endometriose através do Sistema Único de Saúde e os exames também estão disponíveis pelo SUS para diagnosticar a endometriose? Sim ou não? Meu Deus, eu não gostaria de responder essa pergunta. Até pelo seguinte, veja, eu já disse isso numa reunião, num congresso, e já é a opinião de alguns que estudam endometriose. Endometriose no Brasil está se tornando um caso de saúde pública. Isso é muito sério. Nós temos em alguns estados, alguns centros que estudam endometriose. Talvez o maior deles seja o Instituto CRISP, no Rio de Janeiro. Inclusive, ele estuda endometriose e forma especialistas em endometriose. Mas, no Brasil, por inteiro, digamos assim, não tem onde a paciente ser tratada de endometriose. Infelizmente. Até porque nós sabemos, o SUS, e pelo amor de Deus, não estou falando de política, né? Que fique bem claro, né, doutor? Fique bem claro, mas é uma realidade, está falido. E nessa falência, ele leva tudo. E não leva tudo, leva a mulher brasileira que sofre de endometriose. Por quê? Porque ela vai para uma fila de cirurgia para diagnosticar endometriose de 6 meses a 1 ano. Meu Deus, já foi. Já não dá mais tempo. A paciente portadora de endometriose, ela tem que ser tratada ontem e não amanhã. Por isso que eu brigo, meu Deus do céu, a medicação é cara. A medicação é cara. O governo tem que favorecer essas pacientes com a medicação. O Dienogest, que veio para o Brasil com o nome de Alurene, 200 e tantos reais. Meu Deus, a paciente que vive de salário mínimo não pode comprar uma caixa de remédio que custa mais de 200 reais. Tudo bem, quebrou a patente. E aí vieram os genéricos, Mas ainda são caros. Mas ainda são caros essa medicação. Então fica onde? Vamos usar o anticoncepcional, tá certo? Ele é mais barato e muitas vezes alguns postos dão o anticoncepcional. Mas mesmo assim ela precisa de fechar o seu diagnóstico. Quando a gente diz fechar o diagnóstico, é dizer para ela: minha filha, você é portadora de endometriose. E aí essa paciente tem que ser tratada de modo diferente. Há alguns anos atrás foi criado que hoje é RH, era o SACEP, o CEDIT, que fui eu que criei, eu digo, porque fui eu que criei o CEDIT, era o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Endometriose. Existia, já não existe mais. A paciente tinha um atendimento ambulatorial diferenciado, tinha médicos para atendê-la diferenciado, tá certo? Mas acabou. Por que acabou?
Não era para ter acabado, era para ter sido ampliado, tá certo? Dar um upgrade nele, tá certo? Fornecer medicação que é cara, favorecer a cirurgia, entendeu? Isso não existe. Então, infelizmente, a endometriose para o SUS é um zero. Desculpe a sinceridade, mas é. Até mesmo os exames de diagnóstico, é muito difícil uma paciente do SUS conseguir uma ressonância da pelve. Ela passa meses numa fila para conseguir uma ressonância. Mesmo que tenha gente no SUS que faça videolaparoscopia para tratamento de endometriose, o número de pacientes que ele consegue fazer por semana é muito pequeno para compreender todas as pacientes que precisam da cirurgia, sabe? Existe um caminho, existe isso no SUS, mas não tem como eles darem assistência a todas as pacientes portadoras de endometriose. É muito difícil uma paciente que é portadora de endometriose ter esse tratamento pelo SUS. Mas existe, assim, tem gente que faz vídeo, tem ressonância no SUS, tem tudo isso. Só que para essa paciente é difícil ela conseguir uma consulta com o ginecologista. A paciente passa meses tentando uma consulta com o ginecologista, fica de madrugada para conseguir uma ficha para meses depois. Imagine um tratamento de alta complexidade, como o tratamento da endometriose, com remédio caro, com cirurgia cara, com exame caro. É muito difícil. Enquanto se espera, né? Ela tem essa qualidade de vida comprometida, né, doutor? Enquanto se espera, compromete a qualidade de vida e em alguns casos, essa mulher ela pode ser até afastada do trabalho? Eu já tive casos de pacientes que foram demitidas. Não na crise, porque a lei não permite. Tá? Mas é aquela paciente que ela tem aquele período invalidante da endometriose. Pacientes portadores de endometriose severa, endometriose profunda, ela passa de 2 a 3 semanas praticamente sem condições de trabalhar. E aí ela leva o atestado para o patrão. Muitas vezes o patrão não entende. E por outro lado ele vem aquela história, eu não posso ter uma funcionária que me falta 2 semanas a cada mês. A gente tem que ver o outro lado também, tá certo? Mas ela não é culpada de ser portadora de endometriose. Ela não está inventando aquela dor, certo? Então, é difícil. O período invalidante da paciente já é um quadro grave de endometriose. Precisa. A mulher portadora de endometriose é uma paciente com tratamento diferenciado. Tratamento médico, social, psicológico, toda. A mulher portadora de endometriose é uma mulher especial. Vamos a mais participações, tem muita gente ligando também para a nossa linha interativa. A primeira pergunta que chegou veio lá de Cavaleiro. A nossa telespectadora tem 53 anos e não quis se identificar, mas perguntou o seguinte: minha menstruação parou de vir faz 1 ano. Recentemente fiz um exame onde foi identificada uma mancha no meu útero. A médica disse que era como se fosse um vitiligo. Pode ser algo mais sério? É a dúvida da nossa telespectadora. A descrição dela do que aconteceu com ela não é uma coisa comum, tá certo? Apareceu uma mancha no útero, normalmente manchas não aparecem no útero, assim, no útero poderia aparecer um mioma, poderia aparecer um pólipo, poderia aparecer alguma coisa desse tipo. Agora mancha, ela falando em mancha, eu penso mais em colo do útero, tá certo? Como se tivesse aparecido na colposcopia dela uma mancha. E no momento que ela relacionou isso a um vitiligo, que é uma coisa que não dá no útero, eu imagino que seja uma manchinha branca, tá certo? Se é uma manchinha no útero, que foi vista na colposcopia, isso seria uma coisa para acompanhar com o ginecologista, se a citologia dela deu normal. Mas não é uma coisa relacionada com endometriose, não. Temos aqui outra participação agora no nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou também, tem 35 anos e há quase 2 décadas diz que sofre por conta de dores, né? O médico, e nenhum médico até agora descobriu o que ela sente. Ela diz, tem todos os sintomas que foram apresentados na reportagem. Já tive uma gravidez também ectópica e já tirei um cisto no ovário. O que eu devo fazer agora é a pergunta da telespectadora que acessou aqui o nosso WhatsApp. Minha amiga, veja, o ginecologista que recebe uma paciente e diz para ela
a sua dor menstrual é normal, eu digo para ela, não volte mais a esse consultório. E eu digo sempre, veja, se você tem uma dor de dente, você vai ao dentista, ele não vai dizer para você que aquela dor é normal. Alguma coisa está errada para fazer aquele dente doer. Logo, se a paciente tem dor na menstruação, alguma coisa está errada. Tem que ser investigada. Por quê? Menstruação é para doer? Não. Porque se fosse para doer, todas as mulheres sentiriam dor na menstruação. Por que é que umas só sabem que menstruam quando vê o sangue? Não sente absolutamente nada. E eu digo para as minhas pacientes, olha, o incômodo, aquela sensação de peso, às vezes até um pequeno inchaço, tudo bem, mas na hora que dói, tem que ser investigado. Muitas vezes, fora da menstruação, até o toque, tá? Toque do ginecologista com experiência, ele vai sentir se os ligamentos estão espessos, se ao toque dói. Um sintoma um sinal que a paciente diz para mim, doutor, dói quando eu tenho relação. Esse já é um ponto de partida para que a gente coloque na ficha endometriose e põe interrogação bem grande para saber que a gente tem que investigar. Certo? É um outro fato. Relação sexual é para doer? Não é. Tá? Menstruação é para doer? Não é. Se dói, investiga. Se disseram para ela que era dor normal, eu nunca entendi um quadro de dor ser normal. E mesmo que investigue e não encontre nada, isso não deve ser subvalorizado. Uma paciente não deve sentir dor na menstruação. Tipo, investiguei, realmente não encontrei nada. Você tem uma dismenorreia idiopática, eu não estou encontrando a justificativa da sua dismenorreia. Isso tem que ser tratado de toda forma. Ninguém é para sentir dor todo mês, durante vários dias, porque isso vai piorar a qualidade de vida da paciente. Com toda certeza, né, doutora? Temos outra participação, Jair Galvão. O Jair ligou pra gente, ele que mora no Jordão Alto, e ele ligou à televisão agora há pouco, quer saber um pouquinho do que causa a endometriose. Ele deve estar curioso, que ele sempre participa, para explicar para as mulheres da família. O Jair, ele sempre está aqui atento ao nosso programa, quer saber, em poucas palavras, como a gente poderia explicar para o Jair Galvão o que causa a endometriose. A endometriose, em resumo, é a presença do endométrio, que é a camada interna, fora do útero. Como isso acontece, é o que nós falamos desde o início, é a teoria de Sampson, que foi de 1924, está completando 100 anos. É a menstruação retrógrada, o sangue que deveria sair todo pelo canal vaginal, algumas gotinhas vão pela trompa e caem na cavidade pélvica. Ali ela se implanta e passa a ser regida pelo estradiol da mesma maneira que o endométrio dela. Então, é tecido endometrial fora do útero. Pega-se essa doença? Não. Nasceu mulher, é o que eu disse. Nasceu mulher. E aí tem uma predisposição para desenvolver. E o seu tipo de vida. Tá? Estudos já mostram relação com o estudo de vida, com a alimentação, com o fato de não fazer exercício físico, beber, fumar. As bailarinas profissionais, é difícil uma bailarina profissional ter endometriose. Por quê? Porque elas menstruam muito pouco, sabia disso? Não, doutor. Elas menstruam pouco. Não porque casaram e tiveram filho, não. Ela tem uma atividade física em torno de 8 horas diárias. Tá certo? Então ela tem um organismo diferente, por incrível que pareça, que já foi motivo de estudo. Por que é que as bailarinas menstruam pouco e, consequentemente, não desenvolvem muitos casos de endometriose? Muito interessante. Mas a endometriose de hoje já foi para a mídia, graças a Deus, né? Nós temos algumas globais, né? Dando exemplo, fazendo propaganda de endometriose. O Instituto CRISP, Abrão foi citado, Maurício Abrão, conheço muito Maurício, é um dos estudiosos do Brasil da endometriose, tá certo? E ele fala que algumas coisas que a mulher faz na vida, tá? Que pode piorar, não aparecer, como eu já disse antes, mas pode agravar o quadro. Temos aqui mais participações. A Valquíria, ela disse que tem uma filha que hoje tem 13 anos, mas ela menstrua desde os 9 anos de idade. Ela sempre teve muita cólica e só agora está piorando.
e piorando muito. Ela disse que a filha chega até a desmaiar de dor. Já levou essa filha até o ginecologista, ele disse que ela tinha que melhorar a alimentação, passou alguns remédios também para amenizar as dores. Alguns exames de rotina, não mais, e ela fala o seguinte, que está se preocupando muito com esse quadro da filha. O que é que ela deve fazer? Desistir desse médico e insistir nesse médico ou procurar outro? Pode ser endometriose também com a filha dela, que hoje tem 13 anos de idade? Um relato interessante, desde os 9, né? Quanto mais cedo ela menstrua, mais probabilidade ela tem também de desenvolver a endometriose. Vamos tentar ajudar aqui essa mãe, a Valquíria. Quanto mais cedo ela menstruar, mais ela vai menstruar, tá certo? Se a endometriose é uma afecção que está relacionada à menstruação, ela realmente teria uma probabilidade maior de desenvolver endometriose. No caso da adolescente, tá certo? Ela só menstruou há 4 anos. Por mais que ela tenha menstruado cedo, aos 13, só faz 4 anos que ela menstruou. Então, não é incomum que durante a adolescência, por imaturidade do eixo, essa paciente sangre mais e esse sangramento provoque dor, tá certo? Então, às vezes, só com o tempo, isso vai melhorando, tá bom? Da mesma forma que em outros momentos da vida da paciente, se a gente bloquear essa menstruação, a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa adolescente. Mas não necessariamente isso quer dizer que ela esteja desenvolvendo endometriose. Até porque é muito cedo para a gente pensar que ela está desenvolvendo endometriose. Só faz 4 anos que ela menstruou. Então, a endometriose é uma doença progressiva que aparece com o tempo. E 4 anos, teoricamente, não seria o suficiente para ela desenvolver uma endometriose. Por mais que isso não seja impossível. Isso só é improvável, tá certo? Então, pode ser que nesse momento ela só esteja passando por uma imaturidade do eixo, tá certo? E se essa paciente estiver acima do peso, realmente tiver uma alimentação ruim, não fizer atividade física, a chance dela ter uma menstruação em grande quantidade e dolorosa é maior ainda. Na idade dela, é mais comum que ela tenha ovário policístico. Então, pode ser que ela passe meses sem menstruar. E quando ela menstrue, ela tem uma menstruação em grande quantidade e dolorosa, tá certo? Numa paciente de 13 anos, não seria a nossa primeira hipótese diagnóstica, por mais que isso possa acontecer. Ok. Só pegando o gancho de Eveline, eu concordo com quase tudo. Por que quase? Porque eu já operei uma garota com 14 anos sem endometriose. Não, e eu já vi pacientes de 15, 16 anos com endometriose, mas é improvável, assim. Isso pode acontecer. Por mais que isso possa acontecer, é improvável. Essa paciente, ela fez todos os exames, tudo normal, tudo normal, tudo normal, tudo normal, inclusive uma ressonância magnética. Mas o pai chegou para mim e disse, eu não sei mais o que fazer, doutor João. Eu disse, eu sei. Vamos colocar lá na sala de cirurgia que eu vou fazer um vídeo. Encontrei foco no compartimento posterior. Foco da endometriose no compartimento posterior. Eu já me assustei, porque os estudos vêm, e eu estava recentemente lendo, meu Deus do céu, endometriose fetal. Já existe estudos que o feto já vem programado com aquele foco, na hora que ele se desenvolver, aquele foco vai estourar, como digamos assim. Tá certo? Porque já vem de lá. Então, é o que eu digo, quanto mais eu estudo, menos eu sei de endometriose. Quanto mais eu tento saber, ela se torna mais enigmática. Vou pedir licença rapidinho aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta e explica mais para quem está em casa sobre o tema, responde também mais perguntas, mas vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e com um recado especial. A editora Beré lançou uma obra muito especial que conta em detalhes a história da IEAD-PE, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página reviva a história e conheça a essência desta instituição que comemora 100 anos de fundação aqui no estado de Pernambuco.
uma obra que nos transporta no tempo e no espaço. A memória da IEAD-PE gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar através da Berea Bookstore ou pela central de vendas no 3423-5317. 3423-5317. Editora Berea, palavras que marcam. E agora a gente segue falando mais sobre coisa boa. A partir de agora, tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, atenção, vamos conferir aqui juntos as oportunidades para este início de semana. 3 vagas para garçom, 3 oportunidades, exigência, que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.008. 3 vagas para garçom. Vamos a mais vagas de emprego. Agora temos 2 vagas para mecânico de refrigeração, 2 vagas, exigência, que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, 2 vagas para mecânico de refrigeração. Vamos a mais oportunidades de trabalho, 5 vagas para vendedor pracista. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa, vamos responder a sua dúvida. Você ligou para a gente, mandou mensagem também no WhatsApp, preste atenção que sua pergunta vai ser respondida agora com a ajuda dos nossos especialistas de hoje. Temos aqui a participação de uma telespectadora que não se identificou, mas fala o seguinte: tive endometriose há 2 anos, mas graças a Deus consegui engravidar e hoje tenho uma bebê de 7 meses. Posso ter endometriose novamente? E ela disse que já foi ao consultório do Dr. Gilvan. É a nossa telespectadora que a gente agradece aqui a participação. Ela só não se identificou, Dr. Gilvan. Bom, parabéns pelo bebê, ok? Ela teve endometriose, provavelmente fez algum tratamento, conseguiu engravidar. Eu deixo bem claro para as minhas pacientes. A endometriose, ela não volta, ela já existe. Na hora que é fechado o diagnóstico, eu digo para as pacientes, às vezes eu, numa consulta, olha, se você não é casada, acabou de arrumar um parceiro. Se você é casada, acabou de arranjar um amante, então fala com teu marido. Eu, corre, doutor, porque você vai estar ligada para mim o resto da vida. Ou seja, paciente deu diagnóstico, fechou o diagnóstico de endometriose, ela é portadora de endometriose. Se ela vai ter o sintoma, isso é outra coisa. Nós sabemos, por exemplo, existem pessoas no mundo diagnosticadas com HIV, mas não tem a doença. Ele é portador do HIV. Vive normalmente. Ela pode ter a endometriose dela sob controle. Ela é portadora, mas não tem a doença ativa. É o que Jorge Safra, um dos estudiosos do Brasil, diz. Gilvan, a endometriose é uma fera que nós fazemos tudo para colocá-la dentro de uma jaula e ficar torcendo para que a jaula seja mais forte do que ela. E ela fica lá quietinha. Mas no dia que a fera conseguir romper a barreira da jaula, a doença vai aparecer. Então, eu posso ter endometriose de novo? Não, você já tem endometriose, infelizmente. Vamos torcer para que ela não apareça com quadro de dor e outros sintomas que você tem. Temos outra pergunta, agora chegou por telefone, Sunamita Gomes, de Nova Descoberta. Ela quer saber o seguinte, se o anticoncepcional, ele pode causar endometriose? Sim ou não? Sunamita Gomes, Nova Descoberta.
Não, na verdade, pelo contrário, o uso de anticoncepcional pode controlar a progressão da endometriose, mas ele não causa endometriose, não. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse o seguinte: foi diagnosticada com endometriose nas trompas, tenho 38 anos e já tenho 2 filhos, um normal e o último foi cesariana. Continuo sentindo dores muito fortes, né? Ela sente dores fortes e chegou até a desmaiar. Ela disse que está com o DIU Mirena. Seria esse o método mais eficiente para evitar essas dores e esse quadro que ela descreveu? E ela dá parabéns aqui aos convidados por tanta sensibilidade, né, ao explicar o assunto. A gente agradece aqui a nossa telespectadora que não se identificou, mas relatou isso. Repassado o elogio, como é que a gente poderia auxiliá-la nessa dúvida que ela tem? O Mirena é um dos tratamentos para endometriose, mas como qualquer outro tratamento, se ele não está sendo benéfico, se ele não está agindo da forma que ele deveria agir, ela pode tentar outras coisas, tá certo? Muitas pacientes vão ter um bom controle da dor com o Mirena, mas obviamente não vão ser 100% delas. Se o Mirena não está dando certo para ela, ela deveria voltar no ginecologista dela para procurar um novo tipo de tratamento. Outra pergunta, a pessoa também não se identificou, mas quer saber o seguinte: a mulher com endometriose pode engravidar? Pode, isso nós já falamos mais de uma vez. Essa mesma paciente há pouco, né, disse que tem um bebê de 2 anos. De 7 meses. Um bebê de 7 meses. Um bebezinho de 7 meses. E tem endometriose. Pode ter outro filho? Pode. Sim. O caso de uma paciente que eu relatei logo no começo, eu fiz 3 cirurgias nela, a 4ª foi uma cesariana. Pode sim, tá? E na hora que ela engravida, quando ela consegue engravidar, naturalmente, ou seja, a fisiologia dela está tratando a endometriose em termos, ou seja, ela vai ter um período, no mínimo de 9 meses, tá? Sem menstruar. Sem menstruar. Então, ela pode engravidar? Pode. As mulheres de antigamente tinham pouco endometriose? Tinham, porque elas engravidavam muito. Então, poder engravidar? Pode. Agora, não vamos engravidar como tratamento para endometriose. Aí vai ser um festival de menino no mundo, não é por aí. Mas que pode sim. Inclusive, a amamentação também seria um fator protetor para a endometriose, porque durante o tempo que ela está em aleitamento materno exclusivo, que a recomendação são os primeiros 6 meses, ela está com 7 meses, então assim, se nesses primeiros 6 meses que depois do parto, assim, ela já passou 9 meses sem menstruar, aí esses primeiros 6 meses ela está em aleitamento materno exclusivo, ela vai passar mais 6 meses sem menstruar. E depois ela vai voltando aos poucos a menstruar. Então, a gestação somada a 6 meses de aleitamento materno exclusivo seria um controle e um bom fator protetor para a endometriose, mas ela continua portadora. Só que depois que ela voltar a menstruar é que progressivamente essa endometriose está voltando. Inclusive, se essa telespectadora quiser engravidar novamente, agora seria um ótimo momento para ela liberar novamente para engravidar. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 54 anos, foi diagnosticada com endométrio discretamente espaçado, seria isso? Espessado, doutor. O que quer dizer isso? Faz cirurgia, já estou na menopausa há 5 anos, o diagnóstico foi hoje. Ele agradece também aqui as explicações dos convidados, ela só não se identificou, mas deixou esse relato. Nada a ver com endometriose. Endométrio espessado na paciente menopausada tem que ser investigado. O endométrio é o que eu falei, aquela camada interna do útero, onde a medida dele é de 4 milímetros, podendo chegar a 7. Eu, quando entrei na ginecologia, isso ia lá para 1. Mas quanto mais se avança os estudos, mais a coisa vai ficando mais apertada. Então, hoje é 0,7, né, doutor? 0,7, 0,4. Então, uma paciente na menopausa, ela tem que ter 0,2, 0,3. Se ela chega a 0,5, 0,6, para ela é um endométrio espessado. O que é espessado? Ele está mais largo, digamos assim. Então, o que é que ela deve fazer? Um bom ginecologista indicar uma esteroscopia para a biópsia do endométrio.
Então, faz a esteroscopia, não precisa internar, tá certo? Ela vai. Por incrível que pareça, ainda é um dos serviços que a gente pode conseguir no SUS, tá certo? O próprio Mauro lá no HC. No HC, junto com minha sobrinha, doutora Carolina, eles fazem isso lá. Então, esteroscopia, vai lá, tá certo? É um procedimento de 5 a 10 minutos no máximo, retira um fragmento daquele endométrio e manda examinar. Não deu nada? Ótimo. Controla a paciente. Na minha opinião, cirurgia radical. Na minha opinião. Um útero que não serve mais para coisíssima nenhuma na paciente. Não faz falta. Então, eu tenho um problema naquele útero, tiro. Para ela não vai fazer falta, de forma nenhuma. Agora, não deu problema, para que tirar? Controla-se. Temos aqui outra pergunta. A Cristiane, ela descobriu a endometriose há 5 anos. Já fez 2 vídeos, tratamento com Zoladex, esse nome. Ela se trata também, está com dor agora no ciático, no nervo ciático, acredito, né? Mas não deu nada na coluna. O meu ginecologista não quer operar porque eu quero engravidar, mas estou novamente com endometriose no ovário. Não consigo engravidar, tenho 41 anos. Ele disse que a próxima cirurgia tem que retirar o ovário afetado e o útero também. E agora? No caso dela, aos 41 anos, a indicação não seria realmente de uma nova cirurgia, seria de fertilização in vitro. Quanto mais cedo e o tratamento melhor que a gente tem no mercado hoje em dia é a fertilização in vitro, o ideal seria que ela partisse diretamente para uma fertilização in vitro agora. Ela já fez 2 cirurgias. Se a gente mexer pela 3ª vez nessa pelve, por mais cuidadoso que seja o cirurgião, para a gente tirar a cápsula, a gente acaba cauterizando um pedacinho do ovário, a gente acaba cortando um pedacinho do ovário e ela perde parênquima ovariano, mesmo que mínimo, ela perde. E ela já está com 41 anos. Então, o ideal seria que a gente não mexesse pela 3ª vez nesse ovário. Seria que ela fizesse um tratamento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Aos 41, inclusive, com estudo genético dos embriões dela, para a gente ter certeza que a gente só estaria transferindo para o útero dela embriões de boa qualidade, embriões sem nenhum tipo de malformação. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, né, que foi a nossa enquete. Agora a gente vai conferir o resultado dessa enquete. A pergunta foi a seguinte: você já procurou algum especialista para investigar cólicas menstruais? 42% das mulheres responderam que sim e 58% responderam que não procuraram para investigar as dores causadas pelas cólicas menstruais. A gente agradece você que participou e agradecemos também bastante aqui a presença dos convidados que nos ajudaram muito a esclarecer as dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Dr. Gilvan Santos, ele que é ginecologista, especialista em endometriose, muito obrigado por sua participação. O espaço agora fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. As minhas considerações finais, eu vou tomar um minutinho da TV, falei até em off com você. No próximo ano, nós estaremos realizando aqui em Pernambuco o 7º Congresso Brasileiro de Endometriose. A SOBENGE, que é a Sociedade Brasileira de Endometriose Sociedade Brasileira de Ginecologia e Endometriose. Eu estou presidente da sociedade atualmente e estatutariamente eu sou obrigado a realizar o congresso. Estaremos realizando no próximo ano. Para esse congresso eu pretendo trazer, como já trouxe há 2 anos atrás, as maiores estrelas, tá certo? Que entendem de endometriose. É um sonho, mas eu estou tentando, já um colega tentando trazer o Jacques Donnet, que talvez seja o maior nome mundial, tá certo? Sobre endometriose. E eu vou contar com o apoio da imprensa, dos colegas ginecologistas, tudo bem. Com relação ao assunto de hoje, você já me conhece, eu gosto muito desse assunto, gosto muito. Hoje eu me dedico praticamente à endometriose porque, como eu já disse, é uma paciente especial. Ela tem que ter todo um tratamento diferenciado, desde o consultório até a sua residência, ou seja, passando por tratamento, passando por hospital, se for o caso de cirurgia, se for o caso da fertilização
ela será encaminhada às especialistas, que eu fiquei sabendo que a doutora trabalha com uma grande amiga minha, fazem dupla, muito bem. E eu estou sempre à disposição, tanto de vocês, como você já me conhece, e o meu consultório está aberto às pacientes. Eu gosto de endometriose. Infelizmente, é como alguns colegas dizem, você trata uma coisa que não tem solução. Muito obrigado, doutor Gilvan. Também queria agradecer a doutora Iveline Radassi, ela que é ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. Doutora Iveline, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu quem agradeço o convite, tá certo? O que eu gostaria de falar a uma paciente que acabou de descobrir que é portadora de endometriose, tá certo? Seria, se para você engravidar agora seria uma possibilidade, é uma coisa que você já estava pensando, ótimo. Quanto mais cedo você tentar engravidar, melhor. Se para você não é isso, não, doutora, eu estou pensando em engravidar só daqui a 3, 4 anos, não é o momento agora na minha vida, tudo. Procure um ginecologista para bloquear a sua menstruação, tá certo? E nesse momento, até você decidir engravidar, você teria que ter um acompanhamento ginecológico sem menstruar, para só voltar a menstruar no momento que você decidisse engravidar, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!